E aí, família palestrina, vídeo novo aqui no canal pra gente falar um pouquinho sobre essa derrota do Palmeiras em casa pro Flamengo. Mais uma derrota desde 2017. O Palmeiras não consegue vencer o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E é lamentável essa derrota pela maneira como foi e pelo resultado, claro, né? O Palmeiras poderia se isolar na liderança, 7 pontos à frente do Flamengo. E não, agora fica apenas 1 ponto à frente, tendo ainda o Cruzeiro chegando, né? Tendo jogos difíceis pela frente. E vamos falar um pouquinho sobre isso, cara. Não tem muito o que falar, vai ser um vídeo curto, porém acho importante a gente conversar sobre algumas coisas a respeito, né, dessa dificuldade do Palmeiras contra o Flamengo. Cenário aqui um pouco diferente, né? Tô no horário de almoço aqui no meu trabalho aqui no jardinagem, aqui no condomínio. Mas vamos conversar um pouquinho, aproveitar esse tempo para falar sobre um jogo em que parece que o Flamengo jogou em casa, apesar da atmosfera da torcida do Palmeiras ter sido uma atmosfera excelente para um jogo desse tamanho. Mas tirando o fato do clima que a torcida criou, até com um mosaico bem bacana em preparação para o Mundial, dentro de campo parece que quem se aproveitou melhor de um gramado com um toque de bola mais rápido, de estar jogando ali na grama sintética, parece que quem se aproveitou mais foi o Flamengo do que o Palmeiras. Primeiro tempo, o único lance realmente que a gente teve assim mais interessante foi o lance do pênalti. Para mim, um lance indiscutível, para mim, né? Claro, tem essa questão, né? Será que foi dentro da área ou fora da área? Para mim, a imagem mostra, foi clara que foi dentro da área, braço aberto, pênalti, indiscutível. E aí vem um grande vilão nosso, né? Um velho problema, que é o pênalti. Cara, não é possível que o Palmeiras, que o elenco do Palmeiras não saiba bater pênalti, velho. Eu fico me perguntando, será que os caras têm treinado o pênalti o suficiente? Se tem sido o suficiente, né? Se não tem treinado, o que vai ser feito daqui pra frente? Cara, que solução que a gente encontra? Porque a gente troca de cobradores constantemente e os caras batem muito mal. Como é que pode bater tão mal, né? Um jogador profissional que treina constantemente, imagino que eles treinem isso constantemente, bater um pênalti tão mal quanto o Piquerez bateu, quanto o Estevão já bateu, quanto o próprio Veiga já chegou a bater também. Então assim, qual que é o problema? É falta de treinamento? É falta de ter alguém ali que faça um treinamento focado, um especialista para ajudar o elenco nesse caso? Será que o Gomes, que bate tão bem, que é o capitão do time, não deveria ser aí na ausência do Veiga o nosso batedor? Então, são muitas questões que eu não quero também me delongar muito, eu não quero ser aquele cara que vai, né, ser o 880. Enquanto o Palmeiras vinha nessa sequência muito boa, muito forte, vencendo jogos fora de casa, grandes resultados, né, disparando na liderança, a gente estava totalmente animado. Aí agora, uma derrota, lógico, pesada, dolorida para um rival direto, ali na briga pelo título que é o Flamengo, claro que dói, mas eu também não quero aqui fazer uma tempestade gigante com isso, né? Eu quero tentar manter uma coerência aqui. O Palmeiras vem numa sequência boa, perde esse jogo, vai ter, né, outros desafios pela frente, tem tudo para continuar conquistando bons resultados, inclusive fora de casa, mas nessa temporada, cara, a nossa casa tem sido um problema. E não dá hoje para usar o argumento de que era uma torcida elitizada que não cantou, porque a torcida do Palmeiras cantou e cantou muito ontem, fez uma festa muito bonita e apoiou o time. Como eu falei, só parecia que o Palmeiras estava jogando em casa por causa da atmosfera da torcida, porque dentro de campo, assim, eu vi um comentário muito interessante, que o Palmeiras respeita demais o Flamengo. Não que não tenha que respeitar, mas parece que é um respeito exagerado, sabe, pelo Flamengo. O Flamengo é um grande clube, grandes jogadores, é um rival aí recente na briga por títulos importantes, mas, cara, precisa ter esse respeito tão grande assim, quando os caras vêm jogar aqui na nossa casa, sabe, incomoda muito, cara, esse jejum de 8 anos sem ganhar do Flamengo. E assim, eu falo muito, né, que um time que quer ser campeão, ele tem que fazer jogos de campeão. E o Palmeiras vinha fazendo jogos de campeão, principalmente resultado contra o Inter fora de casa, contra o Fortaleza fora de casa, contra o Bragantino lá. Resultados assim de realmente um clube que tá brigando. E aí chega num confronto direto, é mais um jogo que você tem que mostrar que você quer ser campeão brasileiro, né? Contra o teu grande adversário nos últimos anos. E o Palmeiras não consegue ganhar, cara. É impressionante o que acontece, que os caras não conseguem ganhar do Flamengo. E assim, falar de pênalti, de arbitragem, acho que ficou muito claro que não foi nada o pênalti em cima do Arrascaeta. Poderia ter sido diferente se não tivesse aquele pênalti? Poderia, apesar do gol do Ayrton Lucas no final, né? Mas era um gol que o Palmeiras estava se lançando ao ataque para tentar um empate, para buscar pelo menos amenizar a situação, porque sofreu o gol de um pênalti que não existiu. Isso eu talvez até faça um outro vídeo para falar mais um pouco disso, mas eu não queria focar em arbitragem aqui não, apesar de que é inadmissível que, com a ajuda do VAR, a gente tenha um pênalti como esse que foi marcado, que o Arrascaeta bateu bem, muita gente fala do Everton, mas ele bateu tirando mesmo, deslocando o goleiro.
Mas assim, cara, inadmissível um pênalti desse em 2025 ser marcado com o auxílio do VAR. Mas não vou me delongar nisso. O que eu acho é que o Abel tem que achar soluções, cara. Tem que achar soluções, não só contra o Flamengo, mas para entender o que acontece quando o Palmeiras tem que propor o jogo em casa. Qual que é o problema? O que tá acontecendo? Por que a gente não consegue resultados na nossa casa? E sei lá, cara, tem que ser feito um estudo de caso. Não sei o que é que tem que ser feito para entender o que acontece contra o Flamengo, cara. E assim, vamos pensar num cenário em que as coisas continuem acontecendo exatamente como estão acontecendo. O Palmeiras continue aí vencendo jogos fora de casa, tropeçando um ou outro jogo ali. O Flamengo continue também vencendo, tropeçando um ou outro jogo. A gente continue mantendo essa diferença de 1 ponto. Aí chega o confronto direto lá no Maracanã. Que esperança a gente tem de que o Flamengo não vá vencer o Palmeiras lá no Maracanã? Se nem em casa a gente está conseguindo vencer os caras. Então, cara, isso precisa ser visto. Não é normal, sabe? Desde 2018, desde 2017, 8 anos. Se eu não me engano, são 8 empates e 7 vitórias do Flamengo de lá pra cá, sabe? 15 jogos. Então, assim, se não tivesse aquela final de Supercopa que a gente venceu, porém a gente também perdeu uma, e a final da Libertadores, cara, já é vergonhoso. Então, assim, tem que ser estudado e tem que ser entendido isso. O que acontece? Por que o Palmeiras não consegue vencer o Flamengo, cara, em Campeonato Brasileiro? E em Copa do Brasil, vencemos o jogo da volta na Copa do Brasil que não serviu de nada, né? Fomos eliminados. Então, assim, cara, o que acontece? O que acontece contra o Flamengo? É um respeito exagerado? Falta mais atitude contra o Flamengo? Porque a desculpa da diferença de elenco, cara, talvez a gente tenha um elenco nesses últimos anos aí, talvez o mais parelho ou até melhor do que o do Flamengo. Então, o que falta pra gente conseguir vencer um adversário direto? De novo, um clube que quer ser campeão tem que fazer jogos de campeão. E vencer um adversário direto na sua casa é uma obrigação de um clube que quer ser campeão. E nós já sofremos com o Botafogo, né, nos anos recentes, e com o Flamengo já aí há 8 anos. Então, assim, isso tem que ser estudado, tem que ser cobrado e tem que ser entendido o que está acontecendo. E essa questão do pênalti, é inadmissível um clube do tamanho do Palmeiras não ter a capacidade de conseguir decidir nada com pênalti. Qual que é o problema do Palmeiras em relação aos pênaltis? Então, assim, acho que isso tem que dar uma atenção especial e olhar com carinho para essa situação. E assim, um jogo que o Palmeiras fez um jogo péssimo. Como eu falei, não parecia que estava jogando em casa. Então isso precisa ser entendido, né? Qual que é o problema do Palmeiras com o Allianz Parque nessa temporada? No mais, eu não tenho muito para falar, para me delongar sobre isso, só lamentar essa derrota. Mas é aquilo, né? 24 horas para comemorar, 24 horas para lamentar. Já temos aí uma sequência pela frente. O Palmeiras tem que voltar a vencer, manter, nem que seja esse 1 ponto na frente aí. De repente, na próxima rodada aí, o Flamengo já tropeça e o Palmeiras já consiga abrir de novo os 4 pontos. Mas é preocupante essa situação. E a questão da moral também, né? Com que moral que tu tá aí numa preparação para um super mundial e você não consegue ganhar do teu grande rival aqui no Brasil, rival no sentido de disputa de títulos, você não consegue ganhar na tua casa. O Flamengo vai estar no Mundial. Chega a ser mais preocupante enfrentar o Flamengo do que um europeu no Mundial, sabe? Então assim, cara, não vou me delongar muito. Infelizmente uma derrota dolorida, mas seguimos em frente na liderança do campeonato. E tem que ser corrigido, cara. O que precisar ser corrigido, isso aí é papel do Abel, da comissão técnica. E espero que, né, a torcida continue fazendo o seu papel como tem feito para manter a nossa casa um caldeirão. Agora depende de jogadores e comissão técnica. A diretoria está fazendo a sua parte baixando os ingressos, a torcida fazendo a sua parte comparecendo e apoiando. E cabe agora aos jogadores, né, abraçar isso e fazer o Allianz voltar a ser aquela fortaleza que sempre foi, né, a nossa casa. Mas essa é só a minha opinião. Qual que é a sua? Não se esquece, cara, se inscreve aí no canal Palestrinando, deixa seu like no vídeo e seguimos, família. Um abraço para todos aí, vou voltar ao trabalho daqui a pouco. Aqui com a cabeça meio inchada por conta dessa derrota, né? Mas e você? Concorda comigo? Comenta aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.